Olá, nerds de todo o multiverso! Eu sou o Igor de Mello e Tom Welling, o Clark Kent de Smallville, revelou o verdadeiro final da série envolvendo o Superman. Porque sim, a cena que vemos não foi a originalmente planejada. E a cena eu diria que acho que perfeita só não ocorreu por causa do próprio Tom. Eu adoro esse ser humano, Sr. Welling, mas puta que essa parte do Superman não ter aparecido no fim me irrita profundamente. É pra se f***. Toca aí, editor, que sou eu mesmo, um trecho da abertura da série pra eu me acalmar. O fã de Smallville no dia mais fraco dele. E bom, você quer saber qual foi esse final? Eu te conto no vídeo de hoje, junto com mais algumas revelações. Porque é o seguinte, em uma Comic Con que o Tom esteve recentemente, ele relembrou Smallville e discutiu o legado da série e o impacto do episódio final. Quando perguntado sobre a cena final que causa raiva nos fãs, claramente em mim também até hoje, em que o Clark rasga a camisa para revelar o símbolo do Superman, o Welling lhe revela que havia uma ideia inicial bem diferente para introduzir o traje. E antes de dizer a declaração, confere o vídeo que eu fiz uns dias atrás falando sobre o desejo do Tom Welling em finalmente ser o Superman. Tá vendo como ele é confuso? Nesse vídeo é ele falando que não queria, aí no anterior era ele falando que queria. O que será que vem no próximo, né? Mas não esquece de conferir depois. O Welling revela que o roteiro para a cena final era diferente. O Clark ia encontrar o uniforme e a cena cortava para ele colocando as botas e se preparando. Mais ou menos como na primeira imagem lá do Corner Sweat como Superman, né? Ele ajeitando a bota e tal. Que eu amo aquela imagem porque o Superman tá com a cara de, né? F o mundo. Se acabando lá no fundo, ele, opa, vou colocar minha bota aqui lentamente. Apesar de eu ter super velocidade. É maravilhoso. Mas enfim, ele usa o exemplo da série 24 Horas com o grande Kiefer Sutherland, em que nos episódios finais eles mostravam o protagonista Jack Bauer através de uma imagem de satélite, criando a ideia de que ele continuava lá fora enfrentando desafios, e esse recurso permitia aos espectadores imaginar que mesmo sem vê-lo, Jack ainda estava em ação por aí. Então Tom diz que pegou essa ideia para Smallville. Não sei porquê, não tem nada a ver. Mas enfim, né? Ele diz que o conceito do que eles filmaram e ficou na versão final é que Clark sairia para lutar uma boa luta, mesmo que o público não o acompanhasse. E para isso ele disse que teve umas discussões com o diretor Greg Beeman sobre qual cena eles iriam fazer, se era que o Superman aparece ou que ele não aparece. Ele disse que pensou em fazer algo mais ou menos assim, uma cena mostrada de cima, né, para fazer essa ideia. Só que não, depois decidiu-se por filmar naquele ângulo mais focado e emblemático. Porque assim, eu gosto muito daquela cena final. Maravilhoso, o conceito da cena é legal, ele abrindo a porta, rasgando a camisa, mostrando o símbolo, pô, a trilha sonora do John Williams no final. Eu acho aquela cena quase perfeita. Ela seria perfeita se ele tivesse aparecido com o traje completo ali, né, fechando esse ciclo. Ele até diz que a ideia era fazer uma cena de voo mesmo dele com o traje e tudo. Eles iam usar um guindaste para erguer ele e tal. Só que, como não houve acordo e a cena foi aquela, aí o departamento de figurino, ciente que ia ser uma cena curta, eles fazem um top sem mangas para ele, só com aquela parte azul e o S, já que o traje completo não ia aparecer. E atenção para essa parte que ele fala aqui. Ele diz: eu achei ótimo, porque eu nem queria vestir o uniforme completo. Palavras do senhor Thomas John Patrick Welling. Isso aí é pra galera que fica dizendo que foi a Warner que vetou o Superman na série. Mentira, foi o próprio Tom. Eu adoro ele, mas ele teve total responsabilidade pro Superman não aparecer nesse final. E aí vai vir um querido ou uma querida nos comentários em algum momento e dizer: mas ele tá certo, essa série é do Clark, não do Superman. Eu já tô cansado de ouvir isso, porque eu já ouvi isso em tantos comentários aqui. Agora eu vou responder. Primeiro, que não sei lá quantos vídeos que eu tenho de Smallville aqui no canal do Projeção Nerd, eu nunca disse que o Superman era para aparecer antes do episódio final. O que eu defendo e vou continuar defendendo pelo resto da minha vida é que na cena final ou no clímax do episódio final era para ter aparecido Tom Welling vestindo o traje. E a ideia era essa, como os próprios roteiristas estavam pensando no começo. E a ideia era essa, porque o presidente da CW naquela época, que eu esqueci o nome dele agora, queria que o episódio 22 fosse todo focado no Superman. Ia ter cena de ação, ia ter tudo aquilo. Mas aí o Tom não quis. Até aí ok. Mas não aparecer também com o traje no final foi sacanagem. Ficou aquela sensação de que algo ficou incompleto. Porque aí anos depois veio a crise das Infinitas Terras e o
Tom vai voltar como Clark, e aí a gente descobre que ele desistiu de ser o Superman, desistiu dos poderes e pronto. Ou seja, nunca vimos o cara como Superman efetivamente. E o Tom defende que fez o Clark e não Superman. E aí eu bugo, porque tipo, ele fez um Clark que estava numa jornada para virar o Superman. Superman era a evolução natural daquele personagem. Mas ele tem um problema com o uniforme, não sei porquê, e aí ficou no que ficou. E para finalizar, o Tom, ele brinca que se ele tivesse puxado um pouco mais a camisa, eles provavelmente teriam mostrado até o umbigo, porque aquela blusa que ele estava usando era bem curta, só para mostrar aquela parte mesmo. Inclusive, isso refuta até que nos últimos anos todo mundo achava que ele tinha pelo menos vestido, né, a parte de cima do traje, só que não. Eles literalmente fizeram uma camisa regata só para ele mostrar naquela cena. Ou seja, confirmado, Tom Welling nunca usou nenhuma parte do uniforme do Superman. Eu acho até estranho isso, porque na 9ª temporada ele praticamente usa um traje, porque aquele traje preto é um proto-uniforme do Superman, né? Eu acho lindo, inclusive, aquele uniforme. Igual vai ser lindo se o filme Superman do James Gunn usar algumas ideias de Smallville em sua trama. Ué, mas como assim, Igor? Confere aqui nos cards desse vídeo que eu fiz falando sobre o assunto. Já que estamos falando de traje, tem uma coisa que eu achava ridículo na 8ª temporada. Eu gostei daquela temporada. O desfecho foi meio ruinzinho, né? Porque a luta dele com o Apocalipse durou 3 segundos, né? Foi um soco pra cá, outro pra lá, resolveu. Mas enfim, a construção da temporada foi muito boa. Eu amo aquela temporada. Mas uma coisa que eu achava ridículo, que é o seguinte. Na trama a gente sabe que o Clark ele vai pra Metrópolis, começa a atuar como repórter no Planeta Diário, e ele adota o título de The Blur, né? O herói misterioso. E aí, tipo, o uniforme dele... era a jaqueta vermelha com a camisa azul por baixo e a calça jeans. E pior de tudo, era a roupa que ele usa a série inteira, desde a primeira temporada. E aí tem até aquela cena dele, né, fazendo referência ao Superman se trocando na cabine, ele vestindo a jaqueta e a calça como se estivesse usando um traje, né? Aí na 9ª temporada, sim, é um traje de super-herói. Mas eu acho que era para eles terem introduzido esse conceito na 8ª. E a própria 10ª temporada dá uma ideia do que eles poderiam ter feito na 8ª, porque ele usa uma jaqueta vermelha com traje e tal, né, nessa temporada, que é bem legal também. Nas temporadas 9 e 10, o Clark ele usa diferentes trajes com o símbolo da casa de El, destacando assim a evolução gradual de sua identidade como Superman. Mas esse traje da 10ª temporada é até legal. Mas pra mim ele é um downgrade, porque, tipo, essa jaqueta com o símbolo era pra ter sido usada na 8ª temporada. Na 9ª o traje preto e na 10ª algo mais próximo ainda do traje final. Aí ficou tipo, ele usa na 9ª uma prototraje do roupa do Superman com símbolo, aquela jaqueta que dá um efeito de capa. Aí na 10ª temporada ele volta a usar uma jaqueta, não dá pra entender. Mas pelo menos dessa vez tinha um símbolo, né, e não era só uma jaqueta normal. E o pior, ele usa muito pouco na 10ª temporada. Não tem nenhuma cena de ação memorável dele com esse traje. Aliás, eu amo Smallville, mas convenhamos, a 10ª temporada tem poucos episódios que se salvam. Parece que os roteiristas estavam com preguiça. A 9ª temporada foi maravilhosa, trabalhando a dupla identidade de Clark, o relacionamento dele com a Lois. Era pra 10ª ter seguido nessa linha. Só que, tipo, na 9ª temporada, eles construíram tão bem o personagem, ele já estava pronto para ser o Superman, só que aí eles fazem um downgrade do episódio 22 pro primeiro da 10ª, para enrolar mais 22 episódios. Então, na minha opinião, era melhor que Smallville tivesse acabado na 9ª temporada. Dava para adaptar aquele arco ali final para ser o fim da série, com ele se tornando Superman. Porque de todas as temporadas de Smallville, para mim, a 10ª temporada é a mais esquecível. Mas e aí? O que vocês acharam do final alternativo de Smallville, onde o Superman de fato estaria presente? Vocês queriam que foi ao ar, que é o que a gente conhece, ou o que o Eren revelou recentemente? Me conta aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou deixar aqui na tela final o vídeo que eu fiz falando sobre a série animada de Smallville, para você saber tudo sobre essa possível continuação dessa amada série que tem seus altos e baixos, mas eu sou muito fã. Eu sempre digo aqui, eu reclamo, mas eu sou fã. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!